Meus irmãos, hoje estamos perante uma escolha que definirá o rumo das nossas vidas inteiras. Assim como milhares se reuniram em Chicago no ano de 1971, nós enfrentamos agora a pergunta mais crucial de toda a história humana: quem é Jesus para si? Esta não é uma palestra teórica, mas sim um momento de confronto com a verdade eterna. Prepare o seu coração, pois a mensagem que vai ouvir hoje tem o poder de transformar a sua realidade de forma definitiva e profunda. Neste exato momento, cada um de nós encontra-se numa encruzilhada espiritual que determinará o destino eterno das nossas almas. Ao olharmos para o relato sagrado do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, vemos uma multidão densa que se comprimia ao redor de Cristo, ansiosa por milagres, faminta por espetáculos visuais e sinais extraordinários. Aquela era uma geração que buscava o sensacionalismo, que desejava ver o divino rebaixado a um mero entretenimento para os seus olhos descrentes. No entanto, a resposta daquele mestre foi cortante e profunda ao afirmar que nenhum sinal lhe seria dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com estas palavras enigmáticas, o Filho do Homem estava a apontar diretamente para a sua própria morte e ressurreição, estabelecendo que a sua vinda ao mundo era, por si só, o maior e mais definitivo aviso de Deus para a humanidade. Cristo não veio para satisfazer a nossa curiosidade superficial ou para realizar truques que impressionem os céticos, mas sim para ser a própria luz que expõe as trevas do nosso coração. Quando somos confrontados com a presença real de Jesus, torna-se completamente impossível permanecermos neutros ou indiferentes. O texto bíblico ensina-nos que até mesmo o jovem rico, ao optar por rejeitar o chamado divino, retirou-se profundamente entristecido e perturbado na sua mente, porque percebeu o peso eterno daquela decisão. Uma vez que escutamos a mensagem transformadora do Evangelho e ficamos frente a frente com as exigências do Criador, a nossa existência nunca mais poderá ser a mesma. Pode tentar ignorar, pode tentar fugir ou fingir que nada ouviu, mas a verdade continuará a ecoar na sua consciência dia e noite. Recusar o convite da graça é uma atitude de extrema gravidade que deixa marcas profundas na alma humana, gerando um vazio que nenhuma riqueza terrena conseguirá preencher. Hoje, este espaço transforma-se num tribunal da própria consciência, onde cada homem, mulher e jovem é chamado a dar uma resposta honesta ao Criador. A grande oportunidade da sua vida bate à porta neste instante, convidando-o a abandonar o orgulho e a reconhecer a soberania daquele que tudo criou por amor. Não adie a sua escolha para um amanhã incerto, pois o tempo corre de forma implacável e o momento de agir é agora. Ao analisarmos o cenário cultural dos nossos tempos, percebemos que o mundo continua absolutamente fascinado e, ao mesmo tempo, profundamente incomodado pela figura central de Jesus Cristo. Ele é o tema constante de debates nas universidades, o assunto principal de grandes produções teatrais, óperas de rock contemporâneas, livros de sucesso e filmes de grande orçamento. A nossa sociedade tenta de todas as formas escapar do seu olhar penetrante, mas encontra sempre uma barreira intransponível, porque a sua mensagem gravou-se de forma indelével na história humana. Bilhões de cópias das Escrituras Sagradas são distribuídas por todos os cantos do planeta, provando que existe uma fome espiritual que nada mais consegue saciar. Nunca ouvimos falar de uma ópera de grande sucesso sobre Buda, Maomé ou Gandhi que movesse multidões da mesma maneira, mas a juventude atual permanece totalmente focada e intrigada por este Jesus de Nazaré. Diante disso, a questão fundamental que ecoa através dos séculos permanece viva. Quem pensa você que ele realmente é? Esta foi a mesma pergunta que transformou radicalmente a vida de Saulo de Tarso no caminho para a cidade de Damasco, quando uma luz celestial incrivelmente brilhante o deu ao chão e o forçou a clamar pela identidade daquele que o confrontava.
Jesus não foi apenas um herói revolucionário que viveu há 2000 anos, nem um mero camponês com boas intenções. Ele viveu apenas 33 anos. Nunca viajou mais do que 160 quilômetros de distância da sua cidade natal e nunca teve acesso a uma educação formal formalizada nos moldes humanos. No entanto, 2 milênios mais tarde, o mundo inteiro continua a contar o tempo a partir do seu nascimento e as nações tremem diante dos seus ensinamentos. Ele não se enquadra nos padrões deste mundo e não pertence a nenhuma instituição política ou ideologia humana. O seu objetivo nunca foi reformar as estruturas exteriores da sociedade através de uma revolta armada, mas sim construir um reino inteiramente espiritual e eterno no coração dos homens. Ele desafia os poderosos, confunde os sábios e estende a sua mão aos humildes, quebrando todas as barreiras culturais que nós criamos para nos separar uns dos outros, revelando-se como a única e verdadeira resposta para as crises e angústias da alma humana contemporânea. Muitas pessoas tentam rotular Jesus para que ele se ajuste aos seus próprios interesses e visões de mundo. Alguns, na sua época, diziam que ele era um louco, um maníaco que precisava de cuidados, enquanto outros o viam estritamente como um agitador político que lideraria uma revolta armada contra o Império Romano. Quando tentaram prendê-lo numa armadilha intelectual sobre o pagamento de impostos, ele pediu uma moeda e perguntou de quem era a imagem ali gravada. Ao ouvir a resposta de que era de César, ele pronunciou a famosa máxima: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Com isso, ele silenciou os seus opositores e deixou claro que o seu foco não estava nas estruturas políticas corruptas da terra, mas sim no coração dos homens. Outros ainda tentam pintá-lo como o fundador de uma cultura ocidental ou de uma burocracia religiosa organizada. Mas eu digo-vos com toda a certeza que se o reino de Deus dependesse das organizações e dos governos que os homens constroem neste mundo, nós estaríamos completamente perdidos e sem esperança. Jesus não veio para estabelecer o status quo ou para defender uma bandeira nacionalista. Há também quem prefira vê-lo de forma mística ou artística, tentando adivinhar a sua aparência física, debatendo se ele tinha cabelos longos ou barba comprida. A verdade é que a Bíblia não preservou nenhuma imagem ou descrição física de Jesus. E Deus fez isso de forma propositada, para que não caindo no erro de adorar uma imagem esculpida por mãos humanas. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Jesus ultrapassa qualquer tentativa humana de categorização. Ele não pode ser domesticado pelas nossas tradições religiosas, nem usado como ferramenta para os nossos objetivos egoístas. Ele foi plenamente homem, experimentou a fome, a sede, o cansaço e a dor da perda de amigos queridos, chorando diante do túmulo de Lázaro. Ele identificou-se totalmente com a nossa condição humana e caminhou entre os pecadores, mas com uma diferença absoluta e gloriosa. Ele nunca cometeu um único pecado. Ele desafiou os seus contemporâneos a apontarem uma falha na sua conduta, e ninguém conseguiu encontrar nenhuma mancha na sua vida perfeita. A Bíblia afirma de forma categórica que Jesus foi tentado em absolutamente todas as coisas, da mesma maneira que nós somos diariamente, mas ele resistiu e venceu cada uma dessas provações sem nunca falhar. No entanto, ele era infinitamente mais do que um homem exemplar ou um mestre de moral. Ele afirmou claramente a sua preexistência divina ao declarar que antes que Abraão existisse, eu sou. Ao usar o nome sagrado de Deus para si mesmo, ele revelou a sua natureza eterna, gerando a fúria dos líderes religiosos que tentaram apedrejá-lo por blasfêmia. Ele é o Verbo que estava com Deus desde o princípio e que se fez carne para habitar entre nós. Quando ele perguntou aos seus discípulos o que os homens diziam a seu respeito, recebeu várias respostas que o comparavam a grandes profetas como Elias ou Jeremias. Mas a pergunta decisiva foi direta: e vós, quem dizeis que eu sou? Foi então que Simão Pedro pronunciou a grande confissão:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou a resposta, mas ressaltou que aquela verdade não tinha sido revelada por carne ou sangue, mas pelo próprio Pai que está nos céus. Aceitar a Cristo exige de cada um de nós esse mesmo reconhecimento espiritual e sobrenatural de que Ele é o Deus encarnado. A sua mensagem não trouxe apenas conselhos fáceis, mas sim uma revolução ética absoluta que elevou os mandamentos a um nível espiritual profundo. Ele ensinou que o adultério não começa no ato físico, mas sim no olhar cheio de lascívia no segredo do coração. Ele afirmou que o homicídio não se resume a tirar a vida de alguém, mas manifesta-se no ódio alimentado contra o irmão. Jesus não julga apenas as nossas ações visíveis, mas examina os pensamentos mais íntimos e as intenções secretas da nossa mente. É por essa razão que a nossa sociedade enfrenta crises profundas que começam no interior de cada indivíduo. Toda a maldade, a injustiça e a corrupção que vemos no mundo exterior procedem do coração humano corrompido pelo pecado. Não adianta tentar mudar as leis exteriores se a natureza humana continuar caída e egoísta, necessitando desesperadamente de uma transformação radical por causa dessa realidade devastadora do pecado. A mensagem central de Jesus Cristo para cada um de nós é clara e urgente. É necessário nascer de novo. É preciso passar por uma conversão verdadeira e receber um novo coração que seja capaz de amar a Deus e ao próximo de forma autêntica. Os líderes religiosos daquela época ficaram tão incomodados com a autoridade de Jesus que trouxeram apenas 3 acusações principais contra ele para o condenar à morte na cruz. Afirmaram que ele amava os pecadores, que realizava curas nos dias de sábado e que declarava ser o próprio Filho de Deus. E ele demonstrou essa autoridade divina de forma visível e incontestável através de toda a sua trajetória terrena. Ele exerceu poder total sobre as leis da natureza quando, no meio de uma tempestade violenta que apavorava os seus discípulos, ele se levantou no barco e ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. E fez-se uma grande bonança. Ele demonstrou autoridade absoluta sobre as enfermidades, devolvendo a visão aos cegos, abrindo os ouvidos dos surdos e ressuscitando os mortos com o poder da sua palavra. Ele confrontou as forças espirituais das trevas, libertando os oprimidos por demônios e restaurando a sanidade daqueles que sofriam sob o domínio do mal. Não há paralelo na história para o nível de autoridade e compaixão que Jesus manifestou em cada milagre. Enquanto os falsos líderes da terra tentam construir cultos à volta das suas próprias personalidades e prometem curas ilusórias, Jesus demonstrou o verdadeiro poder que emana do Criador do universo. A sua vida inteira foi um testemunho vivo de que as leis do cosmos respondem ao seu comando, porque ele é o próprio autor dessas leis. Contudo, o ápice da sua missão terrena não se deu nos momentos de aclamação pública ou na realização de milagres espantosos, mas sim no aparente cenário de derrota no alto do Calvário. Foi no momento da sua crucificação que a profundidade do amor de Deus foi revelada à humanidade de uma vez por todas, oferecendo um caminho de redenção e esperança para todos os que se encontravam perdidos. Eu quero que você saiba que o Criador do Universo conhece cada um de nós de forma perfeitamente individual. Ele sabe o seu nome, ele conhece as suas lutas e até os cabelos da sua cabeça estão todos contados por ele. Naquela cruz cruel, Jesus tinha a capacidade divina de pensar em si, e ele o amou o suficiente para permanecer ali até ao fim, suportando o julgamento severo que você e eu merecíamos por causa das nossas falhas. Eles tiraram o seu corpo sem vida daquela cruz e o depositaram num túmulo emprestado e selado. É exatamente aí que a cultura secular e as produções teatrais humanas encerram a história de Jesus Cristo. Mas eu digo-vos que se a nossa narrativa terminasse naquele sepulcro frio, nós não teríamos evangelho e a nossa fé seria completamente vã e sem sentido. O cristianismo destaca-se de todas as outras crenças do mundo
porque nós celebramos o túmulo vazio. Na manhã do terceiro dia, as mulheres que foram ao sepulcro chorar ouviram a mensagem mais extraordinária que a terra já recebeu. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu prego um Cristo que está vivo hoje. A realidade da sua ressurreição foi o combustível que transformou discípulos medrosos em apóstolos corajosos, capazes de virar o império de cabeça para baixo. Infelizmente, eu vejo muitos que se dizem cristãos a viver os seus dias como se Cristo ainda estivesse morto, caminhando desanimados, cabisbaixos e derrotados pelas pressões cotidianas. É verdade que viver como um seguidor de Cristo gera lutas diárias e ataques espirituais constantes. No momento em que você decide entregar a sua vida a Deus, passa a nadar contra a correnteza deste mundo corrupto, e isso exige firmeza, vigilância e uma vida sincera de oração. No entanto, caminhar longe de Deus e persistir no pecado é uma escolha infinitamente mais dura e dolorosa a longo prazo. A Bíblia afirma com clareza que o caminho do transgressor é difícil e termina em destruição completa. Eu vejo pessoas que se esforçam desesperadamente nas trevas para alcançar riquezas ilusórias, mas colhem apenas vazio na alma. Jesus ressurgiu dos mortos para nos garantir que a morte foi vencida, oferecendo-nos uma vida nova repleta de paz. Esta certeza da ressurreição muda completamente a nossa perspectiva sobre o sofrimento e a dor. Eu converso frequentemente com pessoas que me dizem que não conseguem suportar o peso das suas provações existenciais, ou que se sentem completamente esmagadas pelas decepções da vida familiar e profissional. Mas eu quero lembrar-lhe de que o Cristo vivo está presente no meio da sua tempestade pessoal para estender a mão e trazer o consolo que o mundo não pode dar. A presença do Salvador não significa que nós estaremos isentos de enfrentar aflições ou perseguições nesta terra, mas garante-nos que nunca caminharemos sozinhos no vale da sombra da morte. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele próprio caminhou neste chão poeirento e experimentou a rejeição dos seus amigos mais íntimos. Quando eu olho para o mundo atual, vejo uma juventude que busca desesperadamente por um propósito real, correndo atrás de filosofias vazias e prazeres imediatos que desaparecem como a neblina da manhã. Eles tentam preencher o vazio do coração com ativismo político, com conquistas financeiras ou com experiências emocionais passageiras, mas acordam no dia seguinte com a mesma sensação crônica de isolamento e frustração interna. Eu estou aqui para vos dizer que esse vazio tem o formato de Deus, e nada menor do que o próprio Criador pode preenchê-lo. A mensagem que eu prego não é um sistema de regras moralistas ou uma tradição religiosa enfadonha, mas sim um relacionamento vivo e dinâmico com o Filho de Deus. Ele quer entrar na sua história hoje para reorganizar os seus pensamentos, perdoar o seu passado culposo e dar-lhe uma razão real para viver. Não importa quão longe você tenha ido no caminho da rebeldia ou quão profundas sejam as marcas dos seus erros. A graça de Deus é sempre maior do que o seu pecado. Eu tenho visto os milagres mais impressionantes acontecerem quando um homem decide render-se à soberania de Cristo. Vidas que estavam completamente despedaçadas pelo vício, lares que estavam destruídos pelo ódio e mentes atormentadas pelo medo, encontram restauração total aos pés do Mestre. A decisão de seguir a Jesus Cristo exige coragem para romper com o sistema, mas a recompensa é uma paz interior que o dinheiro não compra. A prova mais contundente da realidade de Jesus Cristo não se encontra em relatórios ou laboratórios científicos, mas sim nas vidas radicalmente transformadas pelo seu poder todos os dias. Nós tivemos um jovem aqui na cruzada, há poucas noites, que era um líder ativo de um grupo extremista e violento. Ele confessou-me que achava que poderia mudar o mundo através da força física e do ódio organizado, até o momento em que ele se encontrou com Jesus. Ele disse-me com lágrimas nos olhos que Jesus mudou a sua vida por completo
e arrancou todo o ódio que envenenava o seu coração. Agora ele acredita na mudança, mas sabe que ela só acontece pelo poder transformador do Evangelho. Eu próprio posso testemunhar que, mesmo que não houvesse nenhuma prova arqueológica ou documental no mundo, eu continuaria a confiar inteiramente nele por causa daquilo que ele realizou no meu próprio ser, concedendo-me graça e uma firme esperança. Nós vivemos num mundo onde quase tudo funciona através do princípio da fé humana. Você exerce fé diariamente quando aceita um documento emitido pelo governo, quando assina um cheque no banco ou quando simplesmente se senta numa cadeira sem examinar a sua estrutura de madeira antes. Nós passamos pelas estradas montanhosas confiando plenamente que os outros condutores permanecerão nas suas faixas de rodagem do outro lado da colina. Se nós depositamos tanta confiança prática nas estruturas imperfeitas criadas por homens falíveis, por que razão hesitamos em depositar a nossa fé sincera naquele que criou o universo e que nunca falhou numa única promessa? A fé cristã não é um salto cego no escuro da ignorância, mas sim um passo de confiança firme na palavra daquele que provou a sua fidelidade através da história e da ressurreição. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você não está a apostar na sorte, mas sim a firmar os seus pés sobre a rocha eterna que nenhum abalo pode mover. Eu convido-o a deixar de lado as suas dúvidas intelectuais e a experimentar a fidelidade de Deus na sua rotina diária. Ele quer demonstrar o seu poder na sua vida hoje, mas espera que você dê o primeiro passo de confiança. Diante de tudo o que expusemos nesta tarde, resta a cada um de nós apenas uma alternativa lógica e honesta. Ou Jesus era um mentiroso consciente que enganou bilhões de pessoas, ou era um louco iludido que precisava de ajuda médica urgente, ou ele é de facto o Senhor e Deus em carne. As evidências da sua divindade são avassaladoras e o seu convite estende-se a si neste momento, tal como o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. A sua alma precisa de fazer duas perguntas fundamentais hoje. Quem és tu, Senhor? E o que queres que eu faça? Você tem a total liberdade de rejeitar esta mensagem, de zombar do pregador ou de adiar esta decisão crucial para uma outra altura qualquer. Mas eu preciso de o alertar com amor de que a neutralidade não existe perante o Criador do universo. Jesus afirmou claramente que quem não é por ele é contra ele. Não escolher também é uma escolha ativa de rejeição. Se você deseja o perdão real dos seus pecados, a paz verdadeira na sua alma e a certeza absoluta da vida eterna no céu, você precisa de tomar uma atitude firme. O tempo de brincar com a religião já passou. Nós estamos a viver num momento da história humana que exige posicionamento espiritual claro. Eu vejo pessoas que passam a vida inteira dentro de igrejas, cumprindo rituais religiosos externos, mas os seus corações continuam tão frios e distantes de Deus, quanto os daqueles que nunca ouviram o Evangelho. Deus não busca a sua filiação religiosa ou o seu respeito formal. Ele quer o seu coração por inteiro. Ele quer que você abandone a autossuficiência e reconheça que sem a graça divina você está espiritualmente falido. A salvação é um presente gratuito, mas exige que você abra as mãos do seu orgulho para receber o que Cristo conquistou na cruz. Eu não sei quanto tempo de vida você ainda tem nesta terra, e nenhum de nós pode garantir o dia de amanhã. Esta pode ser a última oportunidade que Deus lhe dá de ouvir o Evangelho com clareza e de responder ao seu chamado de amor. Não endureça o seu coração hoje. Nós estamos a chegar ao momento mais solene e importante desta grande cruzada em Chicago. Eu sinto a presença do Espírito Santo a mover-se nesta arena e sei que Deus está a falar diretamente ao coração de centenas de pessoas que estão sentadas nestas arquibancadas. O próprio Jesus Cristo está a olhar para si agora e a estender-lhe um convite pessoal de salvação. Toda a sua vida com os seus erros, os seus traumas e as suas buscas secretas por paz trouxe-o até este exato momento.
Você sabe que tem tentado resolver os seus problemas pelas suas próprias forças e sabe que tem falhado constantemente. A sua alma está cansada de carregar o peso da culpa, do medo do futuro e do vazio interior. Eu estou aqui para lhe dizer que existe esperança real e que o seu passado pode ser completamente apagado pelo sangue de Jesus. Ele prometeu que aquele que vem a Ele de maneira nenhuma será lançado fora. Não importa qual seja a sua origem, se você é protestante, católico, judeu ou se nunca colocou os pés numa igreja antes. Deus não olha para suas etiquetas humanas. Ele olha para sua necessidade espiritual. Ele vê as suas lágrimas secretas e conhece a dor que você esconde por trás desse sorriso social. Eu vou pedir algo muito sério e difícil agora, mas é o que Jesus exige de nós. Eu vou pedir que você tome uma decisão pública aqui hoje. Cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente, diante de todos. Ele disse que se você se envergonhar dele diante dos homens, Ele também se envergonhará de si diante do Pai que está nos céus. Por isso, eu vou pedir que centenas de vocês se levantem dos vossos lugares agora mesmo. Eu quero que você saia da sua fileira, desça essas escadas com reverência e venha aqui para a frente da plataforma. Venha e posicione-se aqui em sinal de entrega total a Cristo. Se veio com amigos, eles vão esperar por si. Se veio de autocarro, os motoristas vão esperar. Este é o seu momento com Deus. Olhem para isto, eles já estão a começar a vir de todos os lados desta imensa arena. Homens, mulheres, jovens e famílias inteiras estão a deixar os seus lugares e a caminhar em direção à frente. Eu peço que ninguém saia do estádio neste momento sagrado. Mostremos o máximo de respeito por aqueles que estão a tomar a decisão mais importante das suas vidas. Se o Espírito de Deus está a tocar no seu coração, não resista a esse chamado divino. Não diga a si mesmo que vai esperar por uma próxima oportunidade ou que vai resolver isso em privado no seu quarto. O adiamento é uma das ferramentas mais perigosas que existem para desviar o homem da salvação. Venha agora mesmo, junte-se a estes que já estão aqui parados em frente à plataforma. Você que está lá em cima nas últimas bancadas, pode começar a descer, nós vamos esperar por si. Venha e diga: eu quero que Jesus perdoe os meus pecados, eu quero nascer de novo e receber a certeza da vida eterna. Para você que está a assistir a esta transmissão através da televisão na comodidade do seu lar, eu quero dizer que o mesmo Jesus que está a transformar vidas aqui em Chicago, está presente aí na sua sala ou no seu quarto. Você também pode dobrar os seus joelhos agora mesmo e fazer essa entrega de todo o seu coração. Entregue o controle da sua vida daquele que morreu e ressuscitou por si. Deixe que o poder do Cristo vivo mude a sua história a partir de hoje. Para todos vocês que estão a caminhar para cá, venham sem medo e com reverência. Deus está a receber cada um de vocês com os braços abertos de um Pai amoroso. Esta é a hora da sua decisão definitiva. Não olhe para o lado, não olhe para o que os outros vão pensar ou dizer a seu respeito. O que importa neste momento é a sua reconciliação eterna com o Criador. Continuem a vir, venham de todos os setores, enquanto o coro continua a cantar suavemente. Entreguem as vossas vidas ao Senhor Jesus Cristo agora mesmo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deus te abençoe.